muchachos, sean muy bienvenidos a mi canal Españolar. Yo me llamo Emilia, soy profesora de español. ¿Y cómo están? Sí, yo deseo que muy bien. Hoy vamos a seguir, sí, muchachos, mirando la utilización de los artículos y la omisión también en español. Vuelvo a hablar que es muy importante saber utilizar los artículos en español de una forma correcta, ¿sí? Entonces vamos a seguir de nuevo hablando del mismo tema, ¿sí? Pero antes no se olvide de poner su gusto, de se inscribir en mi canal y poner sus comentarios para que pueda ayudarlos, ¿sí? Entonces sean todos muy bienvenidos, vamos a practicar. Bueno, muchachos, cuando dos sustantivos son unidos por de, una preposición, para formar un sustantivo compuesto, sí, el artículo definido es omitido ante el segundo sustantivo. Entonces, mira con atención esta frase. Ella tiene un dolor de cabeza. ¿Dónde están los sustantivos de esta frase? Dolor y cabeza son los dos sustantivos. ¿Cuándo eso ocurre si estos dos sustantivos van unidos por una preposición de? Ponemos el artículo solamente delante del primero sustantivo, como acá, mira, ella tiene un artículo indefinido, sí, indefinido, un dolor de cabeza. Entonces ponemos artículo delante del primero sustantivo y en el segundo sustantivo no ponemos artículo. Perfecto. Ahora mira cómo se queda esta frase en portugués. Ella tiene un dolor de cabeza. Bom, em português, se nós fizéssemos uma tradução literal, ficaria dessa forma. Ela tem uma dor de cabeça. Lembrando que em português, dor é a dor. Então, dor é feminina. Dolor, em espanhol, é el dolor, que significa que dolor, em espanhol, é masculino. Por isso que ali vai seguido de artigo indefinido masculino, tá? E tem um dolor de cabeça. Se a gente traduzir ao pé da letra, ficaria: ela tem uma dor de cabeça. O que em português não faz assim muito sentido, né? Se a gente for parar para analisar bem, não faz muito sentido. Por que não faz muito sentido para nós em português? Porque em português nós utilizamos o verbo estar para dizer que alguém está com alguma dor. Então, em português, nós diríamos dessa forma: ela está com dor de cabeça. Essa seria a frase mais coerente para nós em português. Então, cuidado com traduções, tá? E entenda que em português, o mais... Não é que eu quero dizer que é o mais correto, mas o mais usual, tá? Em português, quando nós sentimos nós mesmos ou outra pessoa, é usarmos o verbo estar para indicar que estamos sentindo alguma dor. Então, ela está com dor de cabeça seria melhor do que dizer ela tem uma dor de cabeça, tá bom? Mas é claro que em português, se eu quisesse utilizar o verbo ter para indicar que alguém tem alguma coisa, eu poderia. Como, por exemplo, Rafael tem uma dor na coluna terrível. Tem uma dor, tá ok? Mas cuidado aí, porque em espanhol, quando nós queremos expressar na língua espanhola, tá? Frisando bem, quando nós queremos expressar em espanhol que alguém tem dor ou alguém está sentindo dor, dizemos que essa pessoa tem essa dor, tá? Ou que nós temos, ok? Vamos seguir. A ella le gusta el pastel de chocolate. Mira, a ella le gusta el pastel de chocolate. Mira esta palavra, a ella le gusta. Esta construção existe em português. Como se queda em português esta frase? Ela gosta. Isso tudo ali é simplesmente isso em português. Ela gosta. A ella le gusta, sim? Essa construção nós vamos ver mais para frente. Mas agora vamos nos firmar aqui nessa regrinha do de, tá bom? A ella le gusta el pastel de chocolate. Como se queda isso em português? Ela gosta de bolo de chocolate. Isso mesmo, você não ouviu errado. Pastel, em espanhol, significa bolo. Bolo, foi ótimo, né? Bolo. Significa bolo, tudo bem, pessoal? Então, em espanhol, quando nós falamos em pastel, não estamos falando dos nossos em português, pastéis. Pastéis, em português, para a língua espanhola, é outra coisa, tá bom?
Então, entenda, em espanhol, quando a gente fala de pastel, estamos falando de bolo. E aí pode ser de chocolate, de naranja, né? Chocolate, naranja, não sei, fresas. ¿Existe bolo? ¿Pastel de fresas? Eu não sei. Pero pode existir, não? Bolo de morango, eu não sei. Fresas são morangos, tá? Então vamos seguir. Pastel é um falso amigo, tá? São os falsos cognatos. Nós vamos ver eles mais para frente. Existem bastante. O que seriam esses falsos cognatos? Os falsos cognatos nada mais são que palavras que se escrevem iguais na língua espanhola e na língua portuguesa, ou quase iguais, tá? Nessas duas línguas, só que possuem significados diferentes. Então, são palavras que são realmente falsos amigos, né? Porque para nós, em português, parece que é muito fácil, só que quando a gente vai ver, na verdade, tem outro significado. Então, muito cuidado com eles, tá? Pastel é bolo. E pastéis, os nossos pastéis do Brasil, né? Aqueles em São Paulo são aqueles assim, né? Mais quadradões, compridos, grandes, que vendem na feira. Aqueles pastéis bem recheados de carne, queijo, queijo e Romeu e Julieta, né? Então, tem muitos pastéis no Brasil que são fritos e também temos os nossos pastéis de forno. Esses pastéis brasileiros, né? Eles existem em espanhol? Bom, o mais próximo que a gente chega de dizer que são parecidos em espanhol seriam as empanadas. Las empanadas, ¿sí? Las empanadas argentinas são muito famosas. Sí, son mesmo. Bom, pessoal, as empanadas são o mais próximo de igualarmos a nossa palavra pastel do português para a língua espanhola, tá? Mas não significa a mesma coisa. Por que não significa a mesma coisa? Porque as empanadas, em geral, tá? São feitas no forno, tá? Elas são no forno e elas têm sabores muito próprios daquela região que estão sendo feitas. Então, muito cuidado, tá bom? Não são... Eu nunca vi empanadas fritas, mas talvez até existam. Se você sabe se existem, deixa aqui nos comentários, tá bom? Y vamos a mirar entonces la próxima frase. La novia recibió un anillo de diamantes. ¿Sí? Diamantes, mira, un anillo. Bueno, ¿cómo se queda eso en português? Tá arrasando com o anel de diamantes dela, né? Bom, pessoal, vamos lá. La novia, em português, a gente tem que tomar cuidado também. Novia é um falso amigo. Em espanhol, novia significa namorada. Novia, namorada, em espanhol. Em português, novia seria a palavra noiva em português, né? Noiva não significa namorada em português. Noiva em português significa aquela mulher que já está prestes a se casar. Então, cuidado, tá? Porque em espanhol, novia seria namorada. A namorada recebeu um anel de diamantes. Tá? Perfeito? Vamos seguir. Delante de un aposto, termo utilizado para explicar mejor otro termo, si puede venir entre comas, párrafo, dos puntos. El artículo definido es omitido, en portugués es así también. Mira, Cervantes, escritor, era de España. Entonces, mira, todos conocen, ¿sí? Miguel de Cervantes. Yo creo que no. Pero es posible que muchas personas lo conozcan, pero yo creo que ni todos, sí, ni todas las personas conocen a Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes es un gran escritor, es un gran escritor, sí, español, sí, escribió el libro, la obra, sí, Don Quijote de la Mancha, sí, es una obra muy increíble, sí, muy, muy buena mismo. Bueno, para que podamos explicar mejor, utilizamos este aposto, ¿sí? Escritor, entonces, está junto com as comas, para não cambiar o texto, ¿sí? Bom, pessoal, usamos esses apostos, né? Para que nós possamos explicar melhor um termo, no caso ele seria Cervantes, né? Quem é essa pessoa de fato, para que todos entendam quem ele sem mudar muito a estrutura da frase ou do texto em questão, tá bom? Hugo Chávez, presidente de Venezuela, foi elegido em 2000. Aqui também, presidente de Venezuela para
Se alguém não sabe quem foi Hugo Chávez, quem é Hugo Chávez, o que ele fez, presidente da Venezuela. Perfeito? Agora cá. El artículo es sometido delante de numerales cardinales u ordinales utilizados en nombres de reyes, reinas y otros gobernantes. Carlos V, sí. Luis XIV. Atención, ¿sí? Vamos a seguir. Bueno, muchachos, vamos a seguir, ¿sí? Delante de nombres propios no ponemos artículos en español, ¿sí? José, Antonio y Pablo son hermanos. Bueno, mira la intención comunicativa en español. José, Antonio y Pablo son hermanos. Yo conozco a estas personas, ¿sí? Pero eso no importa mucho en español. Eso importa mucho en portugués, porque en portugués la utilización es diferente. Mira, cuando en español estoy delante ¿sí? de nombres propios, con intimidad o sin intimidad con estas personas, yo no debo poner artículo, ¿sí? Entonces en español no pongo artículo delante de nombres propios, con o sin intimidad. En portugués eso es diferente. En portugués, cuando yo tengo intimidad con alguien, yo hablo utilizando artículo delante de estos nombres, ¿sí? Entonces, atenção. Em português, ficaria dessa forma como está aqui, entre esses parênteses, tá bom? O José, o Antônio e o Pablo são irmãos. Por quê? Eu tenho intimidade. Olha a intenção comunicativa. Eu estou afirmando que eles são irmãos. Então, quando eu tenho uma intenção comunicativa em que eu expresso intimidade em português, com esses nomes próprios eu coloco artigo. Em espanhol, com ou sem intimidade, diante de nomes próprios, eu nunca coloco artigo, tá bom? Ali embaixo, Mário Vargas Llosa é peruano. Mira, eu não tenho intimidade com Mário Vargas Llosa. A intenção comunicativa é esta, eu não tenho intimidade, ¿sí? Entonces, não devo poner artículo, ¿sí? Tanto em espanhol como em português, não pongo. Aqui, a regra, tanto para o espanhol quanto para o português, é a mesma. Prestem atenção. Eu não tenho intimidade com Mário Vargas, então eu não coloco artigo nem em espanhol nem em português. Percebam que em cima a regra do português para o espanhol muda. Quando eu tenho intimidade com alguém, em português eu coloco artigo. Quando eu com intimidade ou sem intimidade, diante de nomes próprios, em espanhol eu não coloco artigo. Então tomem cuidado com essa diferença aí nessa regrinha do português para o espanhol. Ahora una nota informativa. Utilizamos artículos cuando nos referimos a los miembros de una familia. Los Suárez cenaron aquí anoche. Mira, los Suárez. En portugués no hablamos de esta forma, ¿sí? Los Suárez. Cuando nos referimos a los miembros de una familia, ¿sí? Hablamos de otra forma, mira. En portugués hablamos de esta forma. A família Soares, né? Que a gente aqui não traduz sobrenomes. A família Soares jantou aqui à noite. Nós colocaríamos essa construção, a família Soares, perdão, tá? E não los Suárez, tranquilo? Então, em espanhol, nós não precisamos fazer essa construção de la familia Suárez, ¿sí? Podemos falar los Suárez. Bonito, ¿no? Diferente, a mí me gusta. Los Suárez. Perfecto. Es de esta forma en español. Em português, outra construção. A família Soares, tá? É muito incomum ouvir os Soares, então é melhor nem utilizar. Ojo en esta información. Para mí es muy extraña, pero existe, sí, entonces vamos a respetar todas las culturas. En algunos lugares de Argentina y España, por ejemplo, utilizamos el artículo la delante de nombres de mujeres. Yo no sé si existen otros países que hablan la lengua española como lengua oficial, pero si tú sabes, ponga acá, sin los comentarios. Bueno, pero en algunos lugares de Argentina y España utilizamos el artículo definido singular, si el artículo definido femenino singular, la, para hablar de los nombres de las mujeres. La Mercedes me tiene nerviosa, ¿sí? Então, é isso, pessoal. E essa frase também é bem curiosa, né? Me tiene nerviosa. Em português, se a gente traduzisse, seria Mercedes me deixa nervosa e não me tiene nerviosa. Então, veja também a mudança da utilização do próprio verbo tiene y deixa en portugués, ¿ok? Es eso, muchachos. Dudas, pongan en los comentarios. Muchos besos, una buena semana, buenos estudios. Hasta
Chao.